Pessoal, agora a gente vai falar sobre as forças intermoleculares. Para falar das forças intermoleculares, para começo de história, a gente tem que ter em mente um slide, né, que mostra a atração das moléculas, como elas estão, digamos, ligadas. Percebam que nos três estados da matéria, sólido, líquido e gasoso, né, existem diferenças. Aqui eu trouxe a água, né? Vocês podem ver o gelo, a água e o vapor. Nos sólidos, né, se a gente pegar ali, olhar atomicamente ali, né, existe uma atração muito grande, né? As moléculas estão próximas. Nos líquidos, existe uma atração grande, mas não tão grande assim como no sólido. As moléculas estão próximas, mas como a gente sabe como é que se comporta um líquido, né, é fluido. Né? E nos gases, aí sim, a fluidez é enorme. Né? E a atração entre as moléculas são pequenas. É pequena. Né? Tu só vai ter uma atração entre umas moléculas gasosas forte se tu confinar esse gás e aplicar pressão nele. Né? Mas enfim, tenho em mente isso. Né? Sólido muito grande, líquido grande e gases uma atração muito pequena. Tá? Onde estão essas forças? Galera, eu trouxe aqui a molécula de ácido clorídrico. Ácido clorídrico, ela está próxima de outra molécula de ácido clorídrico. A força intermolecular, entre moléculas, é esta aqui. Ela está pontilhada porque ela não é uma ligação, digamos, formal, assim, acho que é para diferenciar da ligação química. Ela é uma atração, ela está ligando, mas ela não está ligando com a força que liga a ligação química, né? A ligação química está aqui, ó. A ligação química, que é uma ligação molecular, né? Essa sim é forte. Não confundir com uma ligação intermolecular. Tá, gente? Então tenha em mente isso, tá? Não confundir a ligação molecular, né, uma ligação química entre o hidrogênio e o cloro, com a ligação intermolecular, né? A ligação entre moléculas. Tá? Isso tem que deixar claro que isso o pessoal acaba se confundindo depois. As forças intermoleculares, como eu falei no sumário, nós vamos abordar aqui três exemplos. E são os mais abrangentes. Né? As interações dipolo-dipolo, né? Chamadas também de dipolo permanente e dipolo permanente. É a interação intermolecular, né, das moléculas polares. As moléculas polares, elas interagem entre si através de interações dipolo-dipolo. Também tem as forças de Van der Waals, né, o nome desse físico aí, né? Também chamadas forças de dispersão de London ou dipolo induzido. As forças de Van der Waals atuam em moléculas apolares. Então, até uma dessas conotações de dipolo induzido é porque existe uma indução, a gente vai ver ali, mas guardem o nome forças de Van der Waals. E a ligação de hidrogênio. As antigas pontes de hidrogênio, eu já nem coloco ali o nome porque eu quero que esse nome não seja usado mais, ele é um nome em desuso. Né? A gente usa hoje, os químicos usam hoje a ligação de hidrogênio. E uns até tiram esse D, fica ligação de hidrogênio. Mas ligação de hidrogênio, né? Depois eu vou explicar direitinho como acontece. Ela acontece em moléculas polares. Tá, pessoal?
Vamos lá, por um. Interação de polo. Tá? Pelo nome, você já tem que tirar. Interação de dois polos. Né? De dois. Polo. Então é moléculas polares, formam polo. É quando uma molécula polar, essa apresenta uma extremidade positiva e outra negativa. De praxe, isso aí, molécula polar, isso é... Já diz o nome, tem que formar polo, já diz o nome. Desta forma, o lado positivo de uma molécula atrai o lado negativo da molécula das vizinhas, e assim sucessivamente. Então a gente pega aqui o ácido clorídrico, né? Vocês percebem que parece um chinelinho isso aqui, não tá assim simétrico, né? Porque existe um deslocamento de carga. Esse sigma aqui, esse delta, delta negativo, é a carga. A carga está deslocada um pouco para cá. Porque o cloro é muito mais eletronegativo que o hidrogênio. Então existe esse deslocamento para cá. Né? Então, se aqui está negativo, né, ele vai atrair outra molécula que está andando por aí na solução que tiver, o ácido clorídrico, né, o lado positivo da outra molécula. Né? Então vão se formando polos. Aí, esse do cloro do outro lado vai pegar o hidrogênio do outro e assim sucessivamente. Vai se formando polos, dipolos, um polo em cada lado. Entenderam essa jogada até põe ali, o átomo de cloro é mais eletronegativo que o átomo de hidrogênio. Isso aí dessa forma, a formação de um dipolo na molécula, dois polos, pois o par de elétrons ligados no ácido clorídrico estará mais próximo do átomo de cloro. Então veja depois como eles vão se ligar. Esses polos vão se ligando. Existe essa atração, o lado negativo de uma molécula atrai o positivo de outra. Isso aí é dinâmica. Né? Eu trago aqui, pessoal, a título de informação, né? A apostila nem toca nessa abordagem, mas eu tenho que trazer para vocês aqui. O conceito de eletronegatividade, eu vou ler ali. Eletronegatividade é a tendência de um átomo possuir de atrair elétrons para perto de si. Aquela força que tem, né? Quando se encontra ligado a outro átomo de elemento químico diferente, numa substância composta. Vejam, a eletronegatividade só é, digamos, importante quando tratarmos de uma molécula, uma substância composta, com átomos diferentes, átomos iguais, a eletronegatividade é igual, não tem. Então tá, pessoal, olha aqui, olha aqui o flúor, o elemento mais eletronegativo da tabela. Depois tem o cloro, o bromo. Veja que a tabela aqui não tem gás nobre, porque gás nobre não tem eletronegatividade, é zero. Não tem não se liga, ele é sozinho. Então vejam, 4, 3,5, 2, 2,8, iodo 2,5, 2,5. E veja desse outro lado aqui, que baixinho é. 1, 0,2, 0,9. França é o menor de todos. Menor, porque a eletronegatividade, pessoal, isso vocês já devem ter visto em algum lugar aí, ela cresce dessa maneira. Vejam as setas. Quanto mais para lá e mais para cima, mais eletronegativo. Tá? Mais uma molécula formada, por exemplo, entre o HF que a gente viu ali, que vai ter um deslocamento enorme em direção ao flúor, a sua carga, o seu polo. O cloro vai ter também, né? Vai ter o cloro 3, 2. A gente pode comparar depois moléculas, né? O HF, ácido fluorídrico forma, e o HBr, que é ácido bromídrico, né? Qual dos dois tem um polo mais carregado, né? Vocês vão dizer, é o HF, por causa da eletronegatividade. Aqui está a explicação dos dipolos. Não se preocupe, pessoal, não vou cobrar em prova nem em tarefa, mas é uma informação complementar para vocês entenderem as coisas. Pessoal, forças de Van der Waals. Elas também são chamadas de
forças de dispersão de London, né, que é outro físico que estudou isso, e também de polo induzido, né. Embora esse nome eu acho um pouquinho... Existe uma indução, mas ele pode confundir com outro. Mas enfim. Forças que surgem em moléculas apolares. Se a molécula é apolar, pá, crava lá forças de Van der Waals, forças de dispersão de London, de polo induzido. Tá? Ocorre momentaneamente, pois a molécula pode ter mais elétrons em uma extremidade devido à movimentação dos elétrons, ficando polarizada por indução elétrica. Assim, irá polarizar a molécula vizinha, resultando numa atração muito fraca. Perceba a molécula do gás iodo. Aqui. É uma molécula apolar, não tem polos, não tem diferenças internas de eletronegatividade, feito por dois iodos. Ah, professor, mas o iodo é um elemento eletronegativo. Forte a tabela. É, mas ele está junto com outro igual a ele, que também é, então não tem problema. Se anula. Só que aqui existem elétrons, né, pessoal? A gente viu que eles são compartilhados. Eles não são, e a molécula não está parada, né? Dentro ali o seu átomo tá, a eletrosfera está girando, tá toda aquela nuvem ali, né? Então, devido à proximidade com uma outra, pode ser que na hora que, vamos supor assim, bem, digamos, abstrato assim, um deslocamento de carga um pouco para o lado, né, no movimento das moléculas, pode, por indução, trazer um pouco da outra molécula que tem. Forma um dipolo, mas muito meia boca. E é induzido, assim, é induzido pelo movimento de elétrons. Né? Então é uma força fraca, muito fraca. Né? Comparado com as outras. Ela é fraca, tá? Então, por proximidade, ela faz essa indução, né? Deforma um pouquinho, né? E aí ele vai se colando aí. Aqui tem um exemplo também, existe uma negativo, positivo, né? Aí o positivo vai para o negativo, o negativo para o positivo e assim sucessivamente. Tá, pessoal? Uma força fraca, certo? Em moléculas apolares. Tá? Um dipolo induzido. O dipolo lá é forte. Né? Nas moléculas polares. Chegamos então, pessoal, na ligação de hidrogênio. Eu já coloco aqui como uma das mais importantes, se não for a mais importante interação, né, intermolecular. Né. Como é dado? A ligação de hidrogênio, pessoal, é um dipolo, né? Como eu estava dizendo, as ligações de hidrogênio são uma forma de dipolo, porém, quando o hidrogênio está ligado a um elemento muito eletronegativo. Vejam novamente essa propriedade, eletronegatividade, de novo na jogada. Por isso que eu apresentei aquela tabela lá para vocês. Então, é a interação entre o átomo de hidrogênio, H, de uma molécula ligada a um átomo fortemente eletronegativo. É o trio do FON, flúor, oxigênio e nitrogênio, com outra molécula vizinha, também ligada ao FON. Trata-se de forças de intensidade considerável, tá? São uma interação forte. E a ligação de hidrogênio, pessoal, ela explica muita coisa, né, digamos, da substância chamada água, né, e de outras que têm essa propriedade. A gente traz a água porque é um exemplo universal. O alto ponto de fusão, né, e ebulição da água, né, são característicos dessas interações. Uma substância ferver a 100 graus ao nível do mar e uma atmosfera, e a 25 a água, é um ponto de ebulição alto, pessoal. Porque
lá quando eu comecei a falar sobre os estados físicos da matéria ali, né? É necessário romper essas interações para fazer com que a água troque de estado físico, né? Então as ligações de hidrogênio são as responsáveis pelos altos pontos de fusão e ebulição das substâncias. Aqui eu estou citando o exemplo aqui da água que ferve a 100 graus, né? E esse valor é alto por causa dessa interação, tá, pessoal? Então aqui nós temos a molécula de água, né? Percebam que ela tem essa inclinação, essa forma angular, né? Ela é polar, a água é polar porque existe sobra de elétrons aqui, ó, que não aparece. Mas existe uma sobra, tanto que está aqui resultante negativo de elétrons no átomo central. E um hidrogênio aqui que está com uma carga positiva, ela é atraído pela molécula vizinha que tem carga negativa no oxigênio, tá? Então ela vai se ligando, tá? Deixando forte essa atração. Mais de perto um pouco para finalizar, né? Eu trago novamente, né, essa informação, né? A ligação de hidrogênio está aqui. Vejam, hidrogênios ligado a átomo eletronegativo, forte, né? Átomo eletronegativo. Ah, pessoal, tenha em mente isso. Outros exemplos, o ácido fluorídrico que eu botei e o gás amônia, NH3, né? Que apareceu lá no exercício já dizendo que era polar. Ligação de hidrogênio só ocorre em moléculas polares. A interação ligação de hidrogênio, onde moléculas com hidrogênio ligado a flúor, oxigênio e nitrogênio, só em moléculas polares. Pelo amor de Deus, não errem isso. Isso é a chave, isso aí. Pessoal, então aqui eu encerro essa videoaula, né? E aí ficamos com o conteúdo vencido, concluído para essa etapa. Tá, pessoal? Bons estudos!